Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar diretamente da AgriShow em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. E a primeira parada é numa área muito especial, a AgriShow para elas. Quer saber o que está rolando por aqui? Eu mostro agora. Sim, nós estamos por aqui e somos muitas. A AgriShow também é das mulheres e isso não é novidade. Tanto que esse espaço já tem destaque e lugar garantidos na feira. É o terceiro ano dessa iniciativa aqui na AgriShow, ele vem melhorando a cada ano. Esse ano nós temos uma ambientação muito melhor e o networking aqui está sendo bem interessante. E o que nós estamos percebendo é que as famílias estão vindo. E esse ano a gente ainda tem uma novidade, que é para facilitar esse networking. Quando ela chega aqui, nós damos um selinho de acordo com a atividade dela, a cultura, a pecuária ou até o artesanal. Então elas encontram suas pares e isso fica ainda mais interessante. Cerca de 30% das propriedades rurais já são lideradas por mulheres aqui no Brasil. E nesse espaço, AgriShow para elas, é hora de dar um tempo de conferir as máquinas gigantes e focar na informação que faz a diferença no campo. Na sala, olhos atentos. É hora de saber como enfrentar desafios como as mudanças climáticas. A pesquisadora e chefe-geral da Embrapa Meio Ambiente, Paula Packer, trouxe dados importantes sobre sustentabilidade que agrega valor ao agronegócio. A gente tem que ter o olhar de que a sustentabilidade vai aumentar a produtividade, aumentando a produtividade e a eficiência, você aumenta o valor agregado do seu produto. Então isso aí, ele já está conectado. Se você tem um exemplo, se você tem um solo degradado, a sua produção vai ser muito menor do que se você tiver um solo saudável, a sua produção vai ser maior. Então, a sustentabilidade é isso, é trazer a saúde do solo, trazer a produção integrada entre agricultura e pecuária, trazer tudo isso para dentro da fazenda. E as mulheres fazem toda a diferença no campo. As mulheres, elas estão super interessadas em uma mudança e uma disrupção do que a gente está acostumado como agricultura tradicional do Brasil. E a gente vem com esse jeitinho holístico, jeitinho de mulher, multifacetado, olhando para diferentes vertentes. Saber como as pequenas propriedades rurais podem produzir com sustentabilidade foi a pergunta da Letícia. Eu acho que é um espaço bastante especial para a gente estar interagindo com mulheres que estão envolvidas no meio e eu achei perfeito, para mim tinha que ter sempre. A consultora de sustentabilidade ESG, Maiara Carrasco, veio de São José do Rio Preto e fez questão de aproveitar a oportunidade para tirar dúvidas. Essa oportunidade de poder ouvir sobre as principais tendências da sustentabilidade, o que a Embrapa tem feito nesse sentido, pensando na sustentabilidade do agro e poder fazer uma pergunta direta, tá ali lado a lado, né? Acho que é uma oportunidade ímpar que a feira proporcionou pra gente. Até amanhã, cerca de 200 mil visitantes devem passar aqui pela AgriShow, que inclusive está recebendo estudantes da rede municipal de ensino. Eles estão conhecendo plantações e conferindo de perto como as máquinas levam tecnologia para o campo. Um teatro dentro da AgriShow. A peça Se Liga no Campo contou a história da agricultura no Brasil. A plateia foi formada por 300 alunos da Rede Municipal de Educação, estudantes do 9º ano de 4 escolas de Ribeirão Preto e de uma escola do ensino médio de Morro Agudo. A Sara está no 1º ano e depois da apresentação deu uma aula sobre o agronegócio. A gente fala que a prática leva à perfeição, então vamos praticando isso, vamos sabendo mais sobre a agricultura para o nosso país futuramente estar no topo dessa cadeia, para a gente poder ser o melhor país do mundo em agricultura. E o futuro está aqui nessa mesa e futuramente a gente vai ser essa nova nação que vai trazer mentes brilhantes de cientistas, agricultores, dentistas, médicos. A gente vai tentar fazer o máximo para melhorar esse futuro. Esse é o projeto Vivenciando a Prática da Associação de Olho no Material Escolar, que tem o apoio do Ministério da Cultura. Em 4 anos, 50 mil alunos de todo o Brasil
participaram das atividades. Eles têm lá as aulas, né, na escola, mas aqui eles sentem o campo, eles vivenciam, eles plantam uma árvore, eles sobem num trator, eles entendem da onde vêm os alimentos, da onde vem a roupa que ele veste, como que o agro está inserido no dia a dia dele. Os estudantes fizeram uma visita guiada pela AgriShow. Passaram por plantações de milho e de cana-de-açúcar. Conheceram o drone de maior capacidade de pulverização do Brasil e as máquinas que trazem a tecnologia para a maior feira de agricultura da América Latina. O que você está achando dessa visita aqui na AgriShow? Boa, interessante. Tá muito boa, tô gostando bastante. Até agora eu não vi, vi muita coisa interessante, as máquinas muito grandes. E aí no meio dessa visita, os alunos tiveram uma pausa para o lanche e resolveram fazer isso num lugar diferente. Dá uma olhada, na pá carregadeira de um trator. A gente viu a galera sentando aqui para poder comer, então a gente decidiu comer junto. Durante a AgriShow, 2.000 alunos de mais de 10 escolas de Ribeirão Preto e região devem passar por aqui. Para o secretário da Educação, é uma oportunidade para os estudantes da rede municipal entenderem o papel do agronegócio na formação da cidade. Ribeirão Preto, em especial, ela foi uma potência em termos do agronegócio e ela surgiu e se fortaleceu através do agronegócio. Então, essa questão histórica, cultural, a gente precisa resgatar para que esses alunos eles compreendam a importância desse segmento. Essa é a 30ª edição da AgriShow. Neste ano, são mais de 800 expositores e representantes de mais de 50 países. A expectativa é de mais de 200 mil visitantes e mais de 13,6 bilhões de reais em negócios. Já parou para pensar como o cultivo de arroz necessita de muita água? No Chile foi desenvolvida uma semente que encara um possível cenário de escassez hídrica. A nova semente, chamada de JASP, é resultado de quase 20 anos de pesquisa e está sendo testada em um local onde antes só se produzia arroz no estilo tradicional, com campos completamente alagados. Mas, graças ao cruzamento entre uma variedade chilena e outra russa, mais resistente ao calor, às enchentes e às tempestades, nasceu uma versão moderna que cresce em fileiras bem espaçadas, usa menos recursos e ainda ajuda a reduzir as emissões de metano. Essa criação é de uma cientista chamada Carla Cordeiro, do Instituto Nacional de Pesquisa Agrícola do Chile. Segundo ela, essa pode ser a única maneira de garantir o arroz do futuro. O próximo passo é testar a técnica fora do país, como no Equador, Uruguai e Brasil. A JASP ainda pode aumentar a produção, com cada planta gerando até 30 mudas, quase 10 vezes mais do que o arroz convencional. Uma vaca da raça Girolando deu luz a 3 bezerros e de forma natural. Isso é muito raro. Geralmente, a vaca pare um bezerro de cada vez. Em caso de gêmeos, é raro. Agora, 3 bezerros de uma barrigada só, trigêmeos, isso é raríssimo. E aconteceu aqui no município de Leopoldo de Bulhões. Seu Josias, o senhor esperava aí que a negra, essa vaca aqui, Girolando, iria parir 3 bezerros? Negativo. Nunca imaginei isso de uma vaca logo aqui, na minha região, dar uma cria de trigêmeo. Agora me conta uma coisa, o senhor estava observando aí, durante a prenhez dela, a barriga estava muito grande, isso indicava alguma coisa ou o senhor não desconfiava? A gente já estava desconfiado, mas de gêmeos, porque ela estava com uma barriga muito grande e estava sentindo desconfortável quando ela ficava mais era deitada. Agora, no último mês, ela inclusive emagreceu. Por quê? Porque ela estava com trigêmeo, mas eu não esperava o trigêmeo. Né? Eu fui para Goiânia na segunda-feira à tarde e aí pedi o vizinho para dar uma olhada. Na quarta-feira de manhã ele veio dar uma olhada e já encontrou ela com 2 bezerros. E aí ele me ligou. Ó, a vaca deu cria, 2 bezerros. Aí ele olhou mais ao lado, viu o outro, o terceiro. Voltou a me ligar novamente. Falou assim, olha, sinto muito, mas ela deu, foi 3 bezerros.
2 machos e uma fêmea. Essa barrigada da negra é trigêmeos. A gente vai mostrar que aqueles 2 bezerros ali em cima, aqueles bezerros pretinhos ali, são filhos também da negra de uma outra barriga. Eles nasceram em 2023 e são gêmeos, ou seja, a negra já pariu gêmeos e agora trigêmeos. Sim. Por isso que a gente estava esperando gêmeos, pelo tamanho da barriga. Mas a gente vai tirar uma dúvida para entender o porquê aí desses trigêmeos. Sendo então que o natural é que uma vaca produza apenas um bezerro por gestação, então no seu período fértil ela tem a liberação somente de um oócito a ser fecundado, essa vaca deve ter sofrido alguma alteração hormonal, natural ou não, fazendo com que ela tivesse uma superovulação, né? Que ela liberasse mais óvulos para serem fecundados e então tenha se tornado possível gerar esses 3 bezerros. Quero ver que daqui uns 3 ou 4 meses vocês possam voltar aqui e fazer nova reportagem, que os bezerros estão bem, tá assim, e estão aí soltos no pasto, né? Os embarques nacionais do algodão em pluma estão crescendo e já representam mais de 30% das exportações mundiais. A temporada de algodão 2024-2025 no Brasil começou em agosto. Nesses 9 meses, até abril, o país já exportou 2,35 milhões de toneladas, 88% do total escoado em toda a safra anterior, conforme dados da SECEX compilados pelo CPEA. De acordo com dados do USDA, analisados pelo Centro de Pesquisa, os embarques brasileiros correspondem a 30,5% das exportações mundiais. É a maior participação da história. Os Estados Unidos, que sustentavam a primeira posição nesse ranking, agora registram a participação de 25,8% do total embarcado no mundo. A produção recorde de algodão em pluma nacional já representa 14% do total global da safra 2024-25. Isso, de acordo com pesquisadores do CPEA, explica a colocação de destaque do Brasil. Todo mundo sabe da grandiosidade da AgriShow em Ribeirão Preto, no interior paulista. Mas o que será que está por trás do conceito dessa feira tão importante, hein? A gente vai saber tudo com o Caio Carvalho, que é presidente da ABAG, a Associação Brasileira do Agronegócio. Caio, muito obrigada por estar com a gente aqui no Record News Rural. Um prazer estar com vocês, uma grande honra realmente. Caio, as máquinas impressionam, são gigantes, né? São grandes estrelas, mas a AgriShow vai muito além, né? Muito. A AgriShow começa, digamos assim, por mostrar o que é o agronegócio brasileiro, ou seja, a grandeza do agro brasileiro, que é protagonista no mundo. Obviamente significa tecnologia, significa capacidade gerencial, significa insumos modernos, significa adubo, fertilizantes e máquinas que são obviamente essenciais nesse processo todo, no qual a inteligência artificial ganha uma força imensa, é extraordinário ver a dimensão do que isso está no agronegócio. Portanto, realmente essa feira representa o que há de melhor nisso no Brasil. Caio, a gente vê tudo pronto, né? E não dá nem para imaginar o tamanho do trabalho, do empenho, da dedicação para que tudo isso aconteça da melhor forma, né? Exige muito planejamento e a ABAG faz parte de toda essa realização, né? Sim, a gente somos 5 sócios, quer dizer, os outros 4 agradecem muito digamos assim, a forma operacional que a ABIMAR acaba conduzindo do ponto de vista gerencial. É um sucesso a feira há muitos anos, portanto, uma coisa muito importante é, de fato, a gente entender que a feira está de pé e ela realmente dá trabalho o ano inteiro. Então, é um projeto anual de esforço, no qual, sem dúvida alguma, a ABIMAR tem um papel fundamental. Pois é, e eu acho interessante a gente falar também sobre a questão da sustentabilidade, né? Porque tudo envolve tecnologia, mas também o meio ambiente é um dos focos da AgriShow, né? Eu acho que o mais importante para aqueles que vão conhecer a AgriShow, que vão aproveitar ao máximo, vem para cá lembrando que a essência do Brasil no mundo complexo, no qual volta o protecionismo com muita força. Hoje os Estados Unidos é o país mais protecionista do mundo
ou seja, houve uma mudança profunda nas relações globais. Para o Brasil cabe a palavra mágica competitividade. Nós temos que ser competitivos. O que significa? Nós temos que ser produtivos e, ao mesmo tempo, sustentáveis. São duas palavras mágicas. E o agro brasileiro hoje ganha essa dimensão porque é muito produtivo, ou seja, a gente consegue competir com aqueles que dão subsídios imensos, e por outro lado é muito sustentável, ou seja, a pegada de carbono do agro brasileiro é muito menor, fazendo 2, 3 safras, utilizando produtos biológicos, matéria orgânica, enfim. O Brasil realmente é hoje um benchmark naquilo que diz respeito ao agronegócio no mundo. E conta com muita tecnologia para produzir mais e melhor, sem precisar ampliar a área, né? Isso é importante, quer dizer, na medida em que, só para dar um dado para vocês, a produtividade total de fatores, ou seja, não apenas os insumos, como a mão de obra e o capital somados, que isso caracteriza a chamada PTF, produtividade total de fatores, dessa produtividade total de fatores, o Brasil cresce 3,1%, 3,2% ao ano. Os Estados Unidos, gente, cresce 1% ao ano. A média mundial, incluído o Brasil, dá 1,3% ao ano. Isso dá uma ideia do porquê que outros países, inclusive desenvolvidos, procuram de alguma forma utilizar um discurso com narrativas tortas para poder, obviamente, colocar subsídios e poder competir com o Brasil. Pois é, e já somos uma potência muito grande na produção de alimentos, não só para nós, né? Costumo dizer que é uma honra morar num país produtor de alimentos como o Brasil, mas para o mundo também. A gente já é realmente líderes, né, de grandes commodities, como carne e café, por exemplo, na exportação. Você acha que o mundo vai precisar cada vez mais do nosso agro? Quando a gente olha nessa forma de produção e também com relação às mudanças climáticas? A sua pergunta, Kelly, é muito abrangente e fundamental. Eu quero aproveitar para falar um pouquinho que, se você olhar um pouquinho a questão de preconceitos que ainda existem, mas olhando um pouquinho no século XX, inclusive de governantes brasileiros, o discurso na época era: o Brasil exporta, mas que pena, o Brasil exporta commodities agrícolas. Essa era a expressão. E de algum modo se caracterizava como uma coisa inferior. De repente vira o século XX para o século XXI, é o século da bioeconomia. Sendo o século da bioeconomia, o Brasil, que era o patinho feio do bio, se torna o cisne bonito da história de infância que nós tínhamos. Hoje, o fato da bioeconomia ser o cabo-chefe do que é ou do que será o século XXI faz o Brasil protagonista. E com base nisso, a história ou a realidade do mundo tropical, que é baseada em ciência, toma um vulto muito importante. Então, o que é que a gente vai sofrer um pouco ainda? É que há um certo atropelo de União Europeia, não tanto Estados Unidos, mas mais ou menos União Europeia, que, na verdade, no andar da carruagem do século XXI, fica uma espécie do queijo do sanduíche entre a Ásia, a China e Estados Unidos, né? Então, eles querem, de alguma forma, regular o mundo. E para regular o mundo, tem que levar em consideração quais são os índices do mundo do hemisfério norte e quais são os do mundo tropical. E é isso que ainda vai levar um certo tempo. Portanto, a gente vai conviver, de alguma forma, com problemas de narrativa. A COP30 que está chegando, sem dúvida alguma, esse é um grande tópico, esse é um grande ponto no qual a gente tem que estar bem preparado para ele. Agora, qual seria o grande desafio deste momento do produtor rural? Sem contar, claro, né, essas questões internacionais que envolvem, obviamente, grandes esforços institucionais do governo e tudo mais. Mas hoje, né, para se investir, existe a questão o dinheiro está caro, né, o juro está alto. Quais seriam os principais desafios hoje do nosso produtor? Eu acho que essa também é a questão-chave, mais voltado para o agro, né, o lado do produtor. Na verdade, nós sempre tivemos dificuldade de financiamento ou de crédito que atendesse o pequeno, o médio e o grande produtor. O grande produtor, o mercado resolve. Seja com modelos tipo Fiagro, seja com cédulas de crédito, seja o que for, boa parte disso, inclusive as empresas de insumos que fazem, digamos assim, o financiamento do seu produto através de barter, digamos, você fica com o médio produtor e o pequeno. O pequeno, de alguma forma, é bem atendido pelo sistema de crédito federal, né, pelo plano de safra, etc. Mesmo assim, com dificuldades do custo do dinheiro. E o médio produtor é o que mais sofre, porque ou ele está ligado a uma cooperativa e ele tem
acesso a isso tudo que eu falei, e portanto, inclusive a questão técnica, tecnologia, ou então ele está nas regiões brasileiras, que ainda são grandes e que tem muitos médios produtores, ele não é atendido, digamos, por cooperativa, ele está com mais dificuldade. Então a gente tem que olhar para isso tudo, a gente tem que cada vez mais trazer para o jogo o mercado de capitais, de tal forma a viabilizar o crédito no momento que realmente, por exemplo, um diagnóstico claro é que falta armazenagem para a gente. Mas quando você vai buscar recursos para montar silos ou armazéns na sua fazenda, aquilo não se paga em termos da lógica econômica, né? Então a gente está vivendo isso. E a logística também é um outro ponto complicado. Muito, e eu quero dar muito crédito ao nosso governador quanto ministro, que melhorou demais a questão de logística e infraestrutura, mas de qualquer forma a gente sofre. Esse ano, por exemplo, vai ter mais produção de milho, que vai competir com açúcar, a saída no porto fica apertada, se chove, para tudo. Então a gente ainda tem muito a melhorar em termos de logística. Com certeza. Bom, olhando aqui de volta para a AgriShow, eu acho que é um momento que a gente observa aqueles olhares atentos, né, do produtor rural, de olho nos negócios, né? Então, como que a gente vê esse momento de expectativa, analisando tudo isso, esse momento econômico, né, mas que ao mesmo tempo existe uma esperança muito grande de que o Brasil continue sempre avançando no nosso agro? É muito importante, o momento que a gente está vivendo é um momento completamente diferente, mas é bom que caia a ficha. A gente vive uma nova realidade geopolítica global, a gente não vai ter mais o xerife do mundo como a Organização Mundial do Comércio, da qual o Brasil saiu muito bem. Nós ganhamos a questão do algodão, ganhamos a questão do açúcar da Europa, a questão do açúcar da Índia, nós ganhamos, ou seja, era a essência do multilateralismo, hoje é unilateralismo, pressão, protecionismo. Para isso, o produtor está de olho em tudo, por quê? Porque o mercado continua, apesar de tudo, a gente está com um nível de preços globais que remuneram o Brasil, mas não remuneram os outros que precisam de subsídios. Então a gente tem que estar participando do processo de uma forma cautelosa, mas do ponto de vista das relações exteriores está presente, levar a nossa visão constantemente, caracterizar cada vez mais o quão importante é levar em consideração as diferenças regionais, as realidades técnicas e econômicas, para que a gente não tenha uma pressão muito forte do rico com relação ao pobre ou do desenvolvido em relação aos emergentes, coisas desse tipo. Agora, olhando aqui para as máquinas na AgriShow, acho que é interessante, a gente fala dos gigantes, mas aqui a gente encontra para todo o produtor, né? Desde o pequeno produtor, a agricultura familiar, né? Então, eu acho que é importante também trazer essa diversidade que a gente encontra aqui na AgriShow. Talvez por isso tanta gente faça questão de estar aqui hoje. Isso que você está dizendo é importante. Eu quero realçar que a gente precisa melhorar a feira. Eu falo como um dos sócios da feira. A gente tem que aumentar a participação de muitas empresas que não estão chegando, empresas médias e pequenas. Nós temos que aumentar a representatividade da parte de insumos modernos, sem fertilizantes, sem herbicidas, sem produtos do ponto de vista de defensivos para inseticidas, sejam biológicos ou não. Sem eles a gente não consegue fazer agricultura no mundo tropical. A gente não tem neve que estanca o ataque de doenças e pragas aqui no mundo tropical, é o ano todo, né? E 2, 3 safras, ou seja, a gente tem que a cada ano tentar expandir o outro lado agro além de máquinas, para que realmente a feira cada vez fique mais representada e representativa daquilo que é o agro brasileiro. Pois é. Agora, conta um segredo pra gente, porque, olha, esse é difícil explicar, viu, Caio? Porque é o seguinte, por que a AgriShow, ela atrai o interesse também das pessoas que não são do agro, né? Muita gente que não é da área quer estar aqui presente, quer conferir. Qual que é o segredo, hein? Eu acho que, em primeiro lugar, estar com você aqui ajuda muito. Estar comunicando essa realidade brasileira ajuda muito. Eu acho que melhorou muito a comunicação, minha visão. Hoje a gente consegue conversar com o pessoal urbano muito melhor do que nós fazíamos há 5 anos atrás, então isso é um fato. O segundo fato é que, de alguma forma, a mídia deixa claro, cada vez mais vai caindo, vai perdendo um pouco essa questão do preconceito, se percebe que o agro é quem segura o Brasil na sua balança comercial. O Brasil tem resultado na balança comercial por causa do agro. Só para dar uma ideia para vocês, gente,
Os Estados Unidos da América eram os grandes exportadores. Hoje os Estados Unidos importa produtos do agro, inclusive do Brasil. E o Brasil é absolutamente azul na balança comercial em função do agro. Quando eu falo agro, Kelly, e é importante mencionar, é uma expressão que a gente usa, é o agro de agroindústria. Ou seja, entendam, e é importante que a gente entenda, que o Brasil crescerá também com indústria. E seguramente com indústria cada vez mais ligada ao agro. Portanto, o agro significa o Brasil. O Brasil poderia ter sido... O Brasil é Brasil por causa do pau-brasil. Quando se descobriu o Brasil, tinha pau-brasil e era a grande economia. Em seguida veio o açúcar. O Brasil poderia ter sido chamado de açúcar. Agora eu diria que o Brasil poderia se chamar agro. Exato, e é um agro que gera emprego e renda aqui, né? Inclusive, quando a gente fala de exportação, é importante dizer, olha, a gente melhora os nossos processos produtivos para poder se adequar à demanda internacional, mas isso faz com que a gente ganhe qualidade no produto que também fica aqui. O importante é que, e esse é um conceito importante, quando a gente fala agro, é a chamada agroindústria, e a força do agro e a sua capacidade competitiva é que seguramente irá ajudar que a indústria venha em peso, inclusive com recursos externos, para fazer do Brasil a grande plataforma do que vai ser a agroindústria do século XXI. O que a gente pode esperar da próxima AgriShow, hein? Nem acabou essa, já quero saber da outra. Eu adoraria dizer para você que os juros vão estar em 4% ao ano. Adoraria dizer que a inflação está em 2% ao ano. Mas infelizmente não vai estar. O que eu espero é que a gente possa, no próximo AgriShow, estar obviamente sempre focada na questão comercial do agro, no chamamento do agricultor para a tecnologia e menos preocupado com as eleições que nós vamos ter majoritárias o ano que vem. Esse vai ser, digamos assim, o grande tema e o grande problema. Caio, uma coisa é certa, nós estaremos aqui acompanhando tudo sempre. Nós da Record News estamos sempre de portas abertas, né, para mostrar o agronegócio brasileiro. A AgriShow, a ABAG tem espaço garantido. Muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado, Kelly. Espero que o ano que vem eu possa estar aqui de novo e dizer, olha, esse ano vai ser melhor do que o ano passado. Vai ser, essa é a nossa torcida. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa.